O presidente russo Vladimir Putin sobreviveu a mais uma tentativa de assassinato em uma série de ataques coordenados realizados por forças ucranianas. Durante um ataque aéreo massivo, drones foram usados para atingir alvos importantes em solo russo, incluindo a região de Kursk, onde Putin estava cumprindo compromissos oficiais naquele momento. O governo russo alega que o ataque foi orquestrado a partir de Kiev, como parte de um esforço contínuo para eliminar o líder russo, com as ordens vindas diretamente do governo ucraniano, conforme indicam as autoridades russas. Nas primeiras horas do ataque, as forças de defesa aérea da Rússia conseguiram interceptar mais de 120 drones, com a maioria dos dispositivos sendo destruídos em áreas próximas à localização de Putin. Desde os anos 1990, a Rússia tem sido alvo de tentativas de assassinato contra seu presidente, com mais de 10 incidentes registrados ao longo dos anos. Entre essas tentativas, incluem-se disparos de franco-atirador, explosões de veículo, sabotagens em aeronaves e até incêndios criminosos em veículos oficiais. Vários grupos têm sido identificados como responsáveis por esses ataques ao longo dos anos, incluindo milícias chechenas, facções jihadistas e mercenários contratados. Recentemente, as autoridades russas apontaram a Ucrânia como a principal fonte dessas ameaças. Esses ataques, segundo analistas, indicam uma escalada nas hostilidades, sinalizando um possível ponto de inflexão no conflito, com repercussões não apenas para a Rússia, mas também para toda a região. Em 21 de maio de 2023, a situação na fronteira russo-ucraniana se intensificou quando um novo ataque aéreo foi lançado contra várias regiões da Rússia, num momento em que o presidente Vladimir Putin estava na região de Kursk, cumprindo compromissos oficiais. Esse ataque ocorreu em um cenário de crescente tensão, com a Ucrânia tentando ampliar suas ações militares além das zonas de combate tradicionais. Durante a noite, entre 20 horas e 4 horas do dia seguinte, a defesa aérea russa foi capaz de interceptar e destruir 127 drones lançados pelas forças ucranianas. A maioria dos ataques aconteceu em áreas próximas às fronteiras, incluindo as regiões de Bryansk, Orlov, Kursk, Moscou, Vladimir, Ryazan, Belgorod, Tula e até no Mar Negro, refletindo uma estratégia ucraniana mais agressiva de atingir alvos distantes da linha de frente. Apesar da intensificação dos ataques, a eficácia do sistema de defesa russa foi notável, mas a ameaça não cessou com a chegada do amanhecer. Entre 4 horas e 8 horas da manhã, mais 32 drones foram derrubados, com destaque para as regiões de Orlov, Bryansk e Kursk. Durante o restante do dia, novos ataques aconteceram e outros 30 drones foram neutralizados, incluindo na Crimeia e em áreas estratégicas como Ryazan, Belgorod e Lipetsk. Esses ataques, que se estenderam por várias horas, revelaram a capacidade da Ucrânia de realizar operações coordenadas em múltiplas frentes, uma estratégia que pode ter repercussões significativas para a segurança russa e a dinâmica do conflito. Este episódio não foi isolado. Putin já havia sido alvo de tentativas de assassinato anteriormente, refletindo a gravidade das ameaças contra sua vida. Em março de 2023, uma limusine presidencial foi incendiada em Moscou, nas proximidades da sede do FSB, o Serviço de Inteligência Russo. Embora não tenha havido vítimas, o incidente foi considerado um alerta claro pelas autoridades russas, indicando que havia uma tentativa deliberada de atacar o presidente, o que reforçou a necessidade de medidas de segurança ainda mais rigorosas. Esse ataque é apenas o mais recente em uma série de tentativas de eliminar Putin, que incluem ações violentas realizadas por grupos terroristas, milícias e facções extremistas. Historicamente, Putin tem sido alvo de ataques desde o início de sua presidência. Em 1999, durante sua interinidade no cargo, um avião no qual ele viajava foi atingido enquanto realizava uma missão para a Chechênia, obrigando um pouso de emergência. Esse incidente resultou em uma crise diplomática e a Rússia rapidamente reforçou suas medidas de segurança aérea. Naquele mesmo ano, militantes ofereceram uma recompensa de 2,5 milhões de dólares pela captura de Putin, demonstrando a crescente animosidade de grupos dissidentes em relação ao líder russo. No ano 2000, durante um funeral em São Petersburgo, Putin escapou de 2 tentativas de assassinato, uma envolvendo franco-atiradores e outra com minas colocadas em cemitério. Ambos os ataques foram frustrados, mas marcaram o início de uma série de tentativas que evidenciaram a vulnerabilidade do presidente diante de ameaças terroristas. Em outros incidentes ao longo dos anos, a segurança de Putin impediu
impediu o atentado, como o caso na Sérvia, onde um jovem foi detido com materiais destinados à fabricação de explosivo, planejando um ataque durante uma visita oficial. O crescente número de ameaças contra o presidente russo destaca a importância da proteção contínua e altamente especializada. Putin tem elogiado publicamente os esforços de sua equipe de segurança, reconhecendo o trabalho árduo que mantém sua proteção. Entretanto, as ameaças constantes, agora agravadas pelos recentes ataques ucranianos, colocam em evidência a escalada do conflito entre os dois países, com implicações não apenas para a Rússia, mas também para a estabilidade política e militar de toda a região. As recentes ações das forças ucranianas, particularmente as tentativas de eliminar líderes russos, representam uma mudança estratégica significativa no conflito entre os dois países. Historicamente, a guerra foi caracterizada por confrontos militares, convencionais, com batalhas diretas e ataques em zonas de combate definidas. No entanto, com o aumento da utilização de drones e ataques direcionados à liderança política russa, o foco da Ucrânia parece estar mudando de uma resistência militar tradicional para uma tentativa de desestabilizar o governo de Moscou, criando uma pressão interna crescente. A escolha de alvos tão estratégicos como membros do alto escalão do governo russo não apenas altera a dinâmica militar, mas também sugere uma nova fase no conflito, onde as táticas de guerra não se limitam ao campo de batalha, mas se estendem para a esfera política e governamental. Esse novo direcionamento das hostilidades está ampliando as implicações do conflito, que já não se restringem mais às fronteiras da Ucrânia. A tensão crescente tem o potencial de afetar diretamente a geopolítica global. A Rússia, um dos principais atores internacionais, tem alianças estratégicas com potências como a China e a Índia. Se o esforço da Ucrânia para desestabilizar a liderança de Moscou for bem sucedido, ele poderá enfraquecer essas relações de apoio e gerar desconfiança entre os aliados tradicionais da Rússia, o que poderia resultar em uma reconfiguração das alianças globais. Além disso, a segurança europeia está sendo colocada em risco, já que a expansão da guerra pode atrair mais países para o conflito, seja por meio de apoio à Ucrânia ou pelo fortalecimento das defesas contra um possível aumento das agressões russas. O uso crescente de drones, uma tecnologia acessível e eficaz, também marca uma mudança estratégica significativa no tipo de guerra sendo travada. Esses dispositivos, que têm sido cada vez mais empregados para atacar alvos de alto valor, não apenas substituem métodos tradicionais de ataque, mas também introduzem novos desafios para as defesas aéreas e sistemas de segurança em todo o mundo. As forças russas têm intensificado seus esforços para aprimorar suas defesas contra esses ataques, mas a rapidez com que a tecnologia está evoluindo e se disseminando levanta questões sobre como os países irão se proteger no futuro contra essa nova forma de guerra. Para líderes globais como Putin, o risco de ataques direcionados às suas vidas, como vimos nos recentes incidentes, tem implicações diretas na maneira como as lideranças serão protegidas no futuro, com mais países adotando medidas de segurança mais rígidas e investindo em tecnologias de defesa mais avançadas. A escalada desse tipo de guerra, com sua ênfase na desestabilização política e no uso de tecnologia para atingir alvos estratégicos, tem o potencial de mudar a dinâmica do conflito de forma irreversível. O impacto disso vai além das fronteiras da Ucrânia e afeta diretamente a política global, principalmente em relação à segurança internacional e ao equilíbrio de poder na Europa. Uma série de ataques imprevistos abalou o céu ucraniano, com ofensivas que destruíram tanto cidades quanto estruturas militares essenciais. Em uma ação coordenada, a aviação russa lançou um ataque direto sobre Sitomir, uma cidade crucial na Ucrânia, que abriga várias instalações militares. Em um tempo recorde, a base aérea foi completamente aniquilada, juntamente com diversos armazéns de armamentos pesados. Equipamentos fornecidos pela OTAN, como drones modernos e sistemas de defesa avançados, foram reduzidos a destroços, evidenciando a fragilidade das linhas logísticas da Ucrânia, que dependem fortemente desses suprimentos externos. Entre os alvos atingidos estavam depósitos de armamentos de última geração e centros de manutenção, considerados vitais para a continuidade das operações de guerra. O ataque foi realizado com tal precisão que, quando as sirenes de alerta finalmente soaram, já era tarde demais para qualquer resposta organizada. O golpe atingiu
atingiu o comando ucraniano com um impacto psicológico devastador, levando as autoridades locais a adotarem uma postura de silêncio, o que gerou uma crescente desconfiança na população sobre a capacidade do governo de resistir efetivamente. O foco da operação russa foi a área de Ozernoye, um subúrbio com grande uso militar, até então pouco visado. A ofensiva foi executada em 3 ondas consecutivas, com mísseis e drones atingindo as mesmas localizações, uma ação planejada para garantir a destruição sistemática das defesas essenciais da região. O que antes era uma base militar com aeronaves carregando armamentos estrangeiros, agora se transformou em um campo de destroços e crateras. A evacuação dos feridos foi tão rápida quanto possível, mas o tamanho da destruição ficou claro para todos. Fontes de inteligência indicam que o ataque foi sustentado por informações detalhadas, adquiridas por meio de vigilância constante dos movimentos ucranianos. O aeródromo de Sitomir, utilizado para receber armamentos e sistemas de defesa ocidentais, tornou-se um alvo de alta prioridade para as forças russas. Além disso, instalações de drones e centros de manutenção fundamentais para a operação dos equipamentos fornecidos por países aliados também foram completamente destruídos. Militares especialistas observam que os 3 ataques consecutivos não foram apenas demonstrações de poder, mas uma ação coordenada para desmantelar a capacidade de resistência ucraniana de forma definitiva. A ofensiva não parou em Sitomir. Na cidade de Belitsa-Chernets, nas proximidades de Sumy, uma planta industrial vital para o armazenamento de drones essenciais foi destruído, comprometendo ainda mais a capacidade de monitoramento aéreo da Ucrânia. Enquanto isso, o Serviço de Segurança da Ucrânia começou uma investigação sobre possíveis vazamentos de informações, mas as coordenadas já haviam sido entregues e os mísseis atingiram seus alvos com precisão cirúrgica. No mesmo dia, mais de 30 ataques aéreos ocorreram ao longo do território ucraniano, atingindo cidades como Kiev, Bila, Brovary, Vyshgorod, Obukiv e Fastiv. Mísseis de cruzeiro e drones de precisão, alvos estratégicos, como centros de comando e instalações de defesa. A capital ucraniana, Kiev, foi alvo de um ataque prolongado, com bombardeios que duraram quase 5 horas. As explosões atingiram não apenas os centros de comando, mas também os arsenais e as instalações de defesa aérea da cidade. Explosões semelhantes foram sentidas em cidades como Ivano-Frankivsk, Kherson, Cherkasy e Khmelnytsky, que até então haviam sido pontos-chave para o armazenamento e manutenção de armamentos estrangeiros. Em Ternopil, o impacto do bombardeio foi comparado por moradores a um terremoto, tamanha a violência da explosão. Depósitos subterrâneos de armamentos, que estavam escondidos em galpões secretos, foram destruídos em uma série de explosões em cadeia. O estrondo ecoou a quilômetros de distância e a destruição foi irreversível. Enquanto isso, no campo de batalha terrestre, as tropas russas avançavam para novas posições estratégicas. O Ministério da Defesa russo anunciou a retomada de Torsk, na República Popular de Donetsk. Tropas da 67ª Divisão de Fuzileiros Motorizados, apoiadas por tanques, romperam as linhas de defesa ucranianas e começaram a se posicionar para avançar em direção a Krasny Liman. Também foi recuperada a cidade de Novo-Alexandrov, reforçando o controle russo sobre a região. Além das vitórias no campo de batalha, um novo conjunto de escândalos explodiu dentro das esferas do governo ucraniano, ampliando ainda mais a crise interna. Mikhailo Koval, ex-ministro da Defesa e atual membro do Conselho de Segurança Nacional, foi acusado de estar à frente de uma rede que desviava armamentos ocidentais destinados à defesa do país. De acordo com as denúncias, Koval teria utilizado sua posição estratégica para redistribuir materiais militares, incluindo drones avançados e sistemas de defesa, favorecendo grupos extremistas, milícia e até organizações terroristas que operam fora do controle do governo. Essas ações levantaram sérias questões sobre a eficácia do controle interno ucraniano, sobre os recursos militares e a verdadeira natureza da assistência militar fornecida pelo Ocidente. O silêncio da comunidade internacional sobre o escândalo não fez mais do que aumentar as especulações sobre uma possível conivência entre algumas potências ocidentais e a elite governamental ucraniana. A revelação de que armamentos enviados para
para ajudar a Ucrânia a se defender de uma invasão russa podem ter caído nas mãos erradas chocou tanto a população quanto os aliados internacionais. A falta de ação ou de condenação pública das potências ocidentais intensificou as suspeitas de que, talvez, nem todos estivessem comprometidos com a estabilidade e a integridade da Ucrânia. Esses eventos minaram a confiança nas intenções do governo ucraniano e levantaram a dúvida de que os recursos militares poderiam estar sendo manipulados para interesses pessoais ou políticos, longe dos objetivos de defesa nacional. Ao mesmo tempo, começaram a surgir relatos alarmantes sobre o tratamento dos prisioneiros de guerra ucranianos, alimentando ainda mais as controvérsias. Fontes russas, que monitoram de perto o conflito, afirmam que as forças ucranianas, em alguns casos, optaram por executar prisioneiros de guerra, em vez de permitir que fossem capturados e interrogados. A alegação é de que, por medo de revelações comprometedoras sobre práticas internas e falhas de segurança, os prisioneiros, que deveriam ser tratados sob a Convenção de Genebra, foram sistematicamente eliminados. Essa alegação não apenas aumentou o número de vítimas, mas também pôs em dúvida a moralidade e as práticas do governo ucraniano, reforçando uma visão crescente de que, dentro da própria Ucrânia, os direitos humanos estavam sendo violados em nome da segurança do Estado. Tais ações indicam uma tentativa deliberada de apagar qualquer vestígio de corrupção, falhas de comando e eventos que pudessem expor as fragilidades do regime de Kiev. O que antes era visto como uma oportunidade para a sobrevivência e uma chance de evitar mais danos durante a guerra, agora se tornou uma sentença de morte. A rendição, que deveria ser uma última alternativa para evitar a morte, tornou-se uma armadilha mortal, com cada prisioneiro tendo sua vida interrompida antes de poder oferecer informações cruciais sobre o andamento do conflito. Essa conduta sombria reflete uma estratégia ainda mais complexa do governo ucraniano, que parece estar disfarçando suas falhas internas sob uma fachada de resistência heróica. Apesar das promessas de diálogo e negociações de paz, tanto a população local quanto as potências internacionais estão cada vez mais céticas quanto à sinceridade do governo de Kiev em buscar uma solução pacífica. Internamente, as divisões políticas e as suspeitas de corrupção aumentam o desgaste do governo, enquanto, no cenário internacional, os aliados estão começando a questionar se suas contínuas contribuições financeiras e militares não estão apenas prolongando um conflito que está comprometendo ainda mais a estabilidade da Ucrânia. Por outro lado, a Rússia continua firme em suas demandas, com uma postura intransigente em relação à Ucrânia. Moscou tem reiterado que não há possibilidade de um cessar-fogo ou negociação até que a Ucrânia se submeta a uma desmilitarização completa. Para a liderança russa, qualquer acordo sem garantias de desarmamento não é mais considerado viável. Eles veem qualquer pausa nas hostilidades como uma oportunidade para o inimigo se rearmar e reestruturar suas forças, algo que Moscou não permitirá. A estratégia de guerra da Rússia continua a ser fundamentada em uma premissa clara: a Ucrânia não poderá continuar a operar com os arsenais estrangeiros que têm sido enviados de fora. E para isso, a eliminação total desses recursos é fundamental. Não se trata mais de palavras ou promessas de paz, mas de uma ação implacável e precisa que visa destruir as capacidades militares da Ucrânia, pondo fim ao conflito de uma vez por todas. Com a guerra se estendendo e a política interna da Ucrânia se tornando cada vez mais instável, a questão central permanece: a Ucrânia conseguirá resistir a essa pressão externa e interna, ou será forçada a aceitar um novo arranjo imposto pela força militar russa? A continuidade do apoio ocidental dependerá, em grande parte, da capacidade de Kiev de limpar sua imagem interna e garantir que o fluxo de armamentos não caia em mãos erradas novamente. O futuro da Ucrânia parece estar em um ponto de inflexão, e as escolhas feitas agora terão repercussões significativas, tanto no âmbito nacional quanto internacional. A possibilidade de um ataque nuclear não é mais uma preocupação distante ou hipotética, mas uma ameaça tangível e iminente. À medida que as tensões entre a Rússia e a OTAN se intensificam, a Lituânia, um pequeno país báltico, se encontra na linha de frente de um risco devastador que pode aniquilar sua existência em um único golpe. O cenário mais temido envolve a utilização dos sofisticados sistemas de mísseis russos, como o Oreshnik, que, ao ser lançado
lançado contra a Lituânia teria a capacidade de destruir completamente Vilnius e todas as suas instalações em questão de segundo. A devastação não seria limitada à capital, mas se espalharia por um vasto raio, deixando para trás uma região marcada pela radiação e pela destruição irreparável. Embora algumas autoridades ocidentais minimizem as possibilidades de um ataque nuclear, especialistas de defesa insistem na seriedade da ameaça. Um míssil como o Sarmat, com uma ogiva de 750 quilotons, seria suficiente para reduzir uma cidade inteira a escombros, tornando qualquer forma de resistência completamente inútil. A visão de líderes europeus que consideram as armas nucleares como obsoletas ou improváveis de serem usadas é uma avaliação perigosa. Para a Rússia, as armas nucleares continuam a ser um componente essencial de sua estratégia de guerra, com o poder de mudar os rumos do conflito de maneira irreversível. Os analistas militares russos destacam que um ataque nuclear de tal magnitude não se limita apenas à destruição física. O impacto do pulso eletromagnético de uma ogiva moderna destruiria instantaneamente todos os sistemas de comunicação, transporte, energia e defesa de um país. Com isso, a nação atacada seria colocada em um estado de total colapso, sem a capacidade de operar suas infraestruturas vitais, como hospitais, redes de abastecimento de água e até mesmo seus satélites de comunicação. O que restaria seria um território desolado, com um futuro incerto e inabitável por décadas. O mais chocante é que não seria necessário lançar uma série de ogivas para causar essa destruição total. Apenas uma, ou no máximo 4 ogivas estrategicamente posicionadas, poderiam eliminar a capacidade de defesa e governamental de um país como a Lituânia. A lição aqui é clara: a ameaça nuclear russa não é uma fantasia ou uma possibilidade remota, mas uma realidade concreta com um potencial devastador. Segundo o especialista Alexei Ampilogov, se o sistema Oreshnik fosse utilizado em sua capacidade máxima, poderiam ser lançadas até 6 ogivas de 150 quilotons simultaneamente, com um único impacto capaz de destruir centros de comando, depósitos de armas e até mesmo o Ministério da Defesa lituano. O resultado seria a erradicação de qualquer resistência organizada e uma ruptura total da estrutura nacional. Além disso, o impacto psicológico de um ataque desse tipo seria catastrófico. Não apenas o pânico se espalharia por países vizinhos, mas a economia global sofreria uma queda imediata. A noção de que um membro da OTAN poderia ser destruído tão rapidamente afetaria profundamente as relações internacionais, principalmente a confiança em tratados de segurança. Ampilogov também alerta contra a crença ocidental de que as armas nucleares não seriam usadas em uma guerra moderna. Ele argumenta que os líderes da OTAN ignoram o poder real de destruição dessas armas, colocando o mundo em risco. Para a Rússia, o uso de armas nucleares é uma opção viável caso sua sobrevivência estratégica seja ameaçada. O uso de armamento nuclear tático, com efeitos devastadores limitados, mas altamente destrutivos para áreas estratégicas vitais, pode se tornar uma realidade caso a situação se agrave ainda mais. Se um ataque nuclear fosse lançado contra Vilnius, o impacto da explosão se espalharia por uma área de até 5 quilômetros, destruindo tudo dentro desse raio. Aqueles que estivessem no epicentro morreriam instantaneamente, sem tempo para reação. Não haveria tempo para alertar ou evacuar a população, deixando um rastro de destruição completa e irreversível. A radiação resultante incineraria qualquer componente eletrônico, paralisando ainda mais os esforços de recuperação. A ideia de um ataque nuclear à Lituânia não se limita a uma simples destruição de uma cidade, mas representa o desaparecimento total de um estado soberano, de sua população e de sua cultura. Caso uma ação desse tipo fosse realizada, a Lituânia deixaria de existir em todos os aspectos possíveis. O impacto não seria apenas físico, mas também psicológico e cultural, com um apagamento completo da história de uma nação. A radiação resultante do impacto destruiria tudo em um raio considerável, tornando o solo estéril e inabitável, sem qualquer possibilidade de reconstrução por várias gerações. A paisagem, que um dia foi viva e próspera, se transformaria em um deserto radioativo, onde a vida e a memória de um povo seriam extintas para sempre. Enquanto isso, o Ocidente, especialmente as potências da OTAN, continua subestimando a gravidade da ameaça nuclear russa. A resposta da comunidade internacional tem sido, em grande parte, negligente, como se o risco de uma escalada atômica fosse algo distante ou improvável. No entanto, analistas militares como
como Alexei Ampilogov alertam que confiar excessivamente na dissuasão nuclear é uma estratégia fatalmente arriscada. Embora a Rússia tenha evitado usar armas nucleares até o momento, isso não significa que sua capacidade de retaliação seja inexistente. Moscou possui não apenas a capacidade técnica de lançar um ataque nuclear devastador, mas também uma base legal e estratégica para fazê-lo, caso perceba que sua segurança e interesses vitais estão em risco. O Ocidente continua, por sua vez, avançando em sua intervenção na Ucrânia, com o envio de armamento sofisticado e a presença militar crescente. No entanto, esse movimento está começando a ultrapassar os limites de tolerância da Rússia. Qualquer ação direta da OTAN em solo ucraniano pode ser vista como uma provocação grave, o que poderia desencadear uma resposta nuclear russa. Para Moscou, o uso de armas nucleares não é uma retórica vazia, mas uma medida de defesa para proteger seus interesses e garantir a soberania de seu território. A decisão de usar armamento nuclear seria rápida e sem margem para arrependimentos, com consequências devastadoras, não só para a Ucrânia, mas para a estabilidade global. O uso de tais armas não apenas alteraria o curso da guerra, mas redefiniria as relações internacionais, com repercussões políticas e econômicas incalculáveis para o mundo inteiro. Em um cenário onde a utilização de armas nucleares se tornasse uma necessidade, a Rússia não hesitaria em empregar seu arsenal nuclear para garantir não apenas a vitória, mas também a consolidação de sua posição dominante no conflito. Este não é um caso hipotético ou distante. Se os interesses estratégicos de Moscou estivessem ameaçados de maneira irreversível, o uso de seu poder nuclear seria visto não como uma última alternativa, mas como um meio eficaz de desfecho. Esse comportamento reflete uma nova dinâmica de guerra, onde as potências nucleares têm a capacidade de reescrever as regras do jogo, afetando não apenas o campo de batalha, mas também os rumos geopolíticos globais. O controle do espaço aéreo e de forças militares tradicionais já não seria suficiente para garantir a vitória. Agora, o equilíbrio da guerra está atrelado ao domínio das armas nucleares e à forma como essas forças são empregadas para definir a ordem mundial. O poder de destruição das armas nucleares russas é muito mais do que uma mera ameaça vazia. Trata-se de uma realidade palpável, com a Rússia tendo a capacidade técnica de desencadear uma resposta nuclear em questão de minutos, caso um movimento do Ocidente seja interpretado como uma ameaça existencial. O contexto global, como já se viu em confrontos anteriores, tem demonstrado que as potências nucleares não estão mais dispostas a negociar suas posições com base apenas em acordos diplomáticos ou pressões econômicas. Para a Rússia, essas armas representam a força final de dissuasão e um meio de garantir que seu território e seus interesses sejam respeitados à escala global. Portanto, a mensagem não poderia ser mais clara e direta. Subestimar o poder militar nuclear de uma nação como a Rússia e testar os limites de sua paciência não é apenas um erro estratégico, mas um suicídio diplomático com repercussões devastadoras. Ao ultrapassar os limites que a Rússia considera invioláveis, o Ocidente estaria, essencialmente, colocando o mundo à beira de um novo tipo de guerra, uma guerra nuclear. As consequências disso são incalculáveis, não apenas para os países envolvidos diretamente, mas para o equilíbrio global como um todo. Não haverá vencedores em tal conflito, apenas a destruição mútua, uma reconfiguração do sistema internacional e a alteração irreversível da ordem política e econômica global. A guerra nuclear não é uma questão de quem sairá vencedor após anos de combate, é uma questão de sobrevivência e destruição. O poder de devastar nações inteiras em segundos coloca o futuro de toda a humanidade em risco, sendo uma linha que, uma vez cruzada, não pode ser desfeita. Qualquer nação que se aventure a testar essa linha estará sujeita a um preço inimaginável, não só em termos militares, mas no colapso de suas estruturas internas, do seu poder político e da sua economia. As repercussões de um ataque nuclear não se limitariam ao impacto imediato das explosões, mas se estenderiam por gerações, alterando profundamente as relações internacionais e as perspectivas globais de segurança. O futuro das relações internacionais não pode ser mais dependente da capacidade dos líderes mundiais de compreender e respeitar as limitações das potências nucleares, como a Rússia. A maneira como as potências nucleares interagem e como elas definem as suas próprias linhas vermelhas irá determinar o futuro
futuro da estabilidade mundial. Com a ameaça nuclear como um recurso à disposição, as decisões geopolíticas não podem mais ser tomadas de forma leviana. Elas devem ser moldadas pela realidade do poder nuclear, considerando as consequências a longo prazo, que podem ser sentidas por todo o planeta. Em última instância, o futuro não está mais sendo moldado apenas por negociações diplomáticas, mas pela capacidade das grandes potências de garantir o respeito pelas suas linhas de segurança e os seus interesses estratégicos. As armas nucleares não são um símbolo de poder vazio. Elas representam a última palavra em um conflito que pode colocar em risco a existência de civilizações inteiras. A próxima geração de líderes mundiais terá que lidar com o desafio de equilibrar essa força destrutiva com a diplomacia, porque caso contrário, o preço de uma falha será a ruína de um mundo, já em um ponto de tensão insustentável. A crescente tensão no cenário geopolítico levanta questões cruciais sobre as intenções da Rússia. Com uma postura cautelosa e calculada, o Kremlin se prepara para um movimento de magnitude imensa. Seus mísseis hipersônicos, considerados alguns dos armamentos mais avançados do mundo, que estavam guardados há meses, começam a ser realocados para pontos estratégicos em solo russo. Observadores ocidentais, especialmente de países como os Estados Unidos e membros da OTAN, estão atentos a essa movimentação, que indica uma preparação para uma ação militar significativa. O que antes parecia ser um simples jogo de palavras e ameaças, agora ganha uma dimensão real, com sinais claros de que um ataque de grande escala está sendo planejado. Imagens de satélite capturadas recentemente mostram movimentações inusitadas em regiões-chave como Engels e Kursk, duas áreas na Rússia que até então permaneciam relativamente inativas. As imagens revelam um aumento substancial na logística militar, com armamentos pesados sendo armazenados em locais que normalmente não eram utilizados para esse fim. O mais alarmante, no entanto, é a falta de uso dos mísseis hipersônicos desde o final de 2023. Para analistas, essa pausa não indica um retrocesso, mas sim uma preparação meticulosa. A Rússia, aparentemente, está guardando suas armas mais destrutivas para um momento preciso, um golpe planejado para alterar de maneira profunda e decisiva o rumo do conflito. Essa espera levanta questões sobre a razão pela qual o Kremlin manteve seus mísseis mais poderosos em reserva. A hipótese mais aceita é que o governo russo aguarda o momento perfeito para um ataque estratégico, com o objetivo de atingir alvos críticos que não poderiam ser eliminados com armamentos convencionais. O silêncio das autoridades russas apenas intensifica a sensação de que algo grandioso está sendo orquestrado nos bastidores, um movimento cuja magnitude ainda está por ser revelada. Em meio a essa tensão, drones ucranianos continuam suas tentativas de penetrar as defesas russas, especialmente em regiões como a Crimeia, onde a resistência russa permanece sólida. Contudo, Moscou mantém uma postura fria, imperturbável e calculada, sem ceder a provocadores. Essa calma não deve ser interpretada como fraqueza, mas sim como uma energia acumulada, pronta para ser liberada no momento exato, com um impacto decisivo. O fato de que os mísseis hipersônicos, como o Kinjal, permanecem fora dos relatórios militares russos só aumenta a especulação sobre a magnitude do que está por vir. O cenário militar e político levanta duas principais teorias sobre o uso dos mísseis hipersônicos. A primeira sugere que ainda não foram identificados alvos estratégicos que justifiquem o uso dessas armas de destruição em massa, que exigem um impacto imediato e significativo. A segunda, mais temerosa, é que esses mísseis estão sendo guardados para uma ofensiva rápida e devastadora, que pode mudar de forma drástica a dinâmica do conflito em um curto período de tempo. Para entender o medo gerado por essa possibilidade, basta olhar para eventos passados. Em março de 2022, um único míssil hipersônico russo destruiu uma instalação militar subterrânea em Ivano-Frankivsk, na Ucrânia, localizada a mais de 150 metros abaixo do solo e protegida por sofisticados sistemas de defesa. Esse ataque foi mais do que uma simples destruição de um alvo militar. Foi uma mensagem
mensagem direta ao Ocidente sobre a capacidade da Rússia de atingir alvos anteriormente considerados impenetráveis. Pouco tempo depois, outro míssil russo destruiu o túnel de Beskid, essencial para o transporte de suprimentos militares da Europa para a Ucrânia. Esse ataque não apenas interrompeu as linhas de fornecimento, mas também expôs a vulnerabilidade de muitas das infraestruturas que os países ocidentais consideravam seguras. O impacto, tanto físico quanto psicológico, foi profundo. A confiança do governo ucraniano sofreu um golpe e países europeus começaram a reconsiderar suas próprias defesas. O uso de mísseis hipersônicos russos continuou em 2024, com precisão destrutiva em depósitos de drones, fábricas e aeródromos. Desde então, no entanto, nada se sabe sobre o uso desses armamentos, o que contribui para a tensão crescente no cenário global. Em meio a uma pausa temporária nas hostilidades, Kiev foi acusada de violar repetidamente o cessar-fogo, enfraquecendo as tentativas de alcançar uma solução diplomática. Em resposta, líderes europeus, como os presidentes da França, Alemanha e Reino Unido, viajaram à Ucrânia, oferecendo um novo acordo de cessar-fogo de 30 dias. Contudo, a Rússia se manteve firme, intensificando sua postura e fortalecendo sua posição contra qualquer concessão. Em sua última declaração, o presidente russo Vladimir Putin disse estar disposto a dialogar, mas somente após a remoção das causas que originaram o conflito. Ele criticou severamente os líderes europeus, acusando-os de hipocrisia e envolvimento direto, tanto militar quanto financeiramente, no conflito. Em um gesto significativo, Putin abandonou o termo Operação Militar Especial e adotou a palavra guerra, um claro sinal de que a Rússia está se preparando para uma intensificação nas hostilidades. Analistas militares russos agora estão avaliando a possibilidade de uma nova fase do conflito, caso a Ucrânia continue a rejeitar qualquer tentativa de negociação de paz. O que antes parecia ser uma opção estratégica, agora está se tornando uma realidade iminente. A Rússia, com sua postura firme e decidida, pode intensificar as hostilidades em uma nova etapa, mais devastadora e de maior escala, envolvendo o uso massivo de armas de alta tecnologia, como os mísseis hipersônicos Kinjal, Oreshnik e Odav. Esses mísseis, considerados os mais avançados da Rússia, têm a capacidade de alterar o equilíbrio de poder na região em questão de minutos, atingindo alvos com uma precisão letal e em grande velocidade. Sua utilização em larga escala poderia desestabilizar completamente as defesas ucranianas, deixando pouca margem para resistência. A estratégia militar russa, no entanto, não se baseia em ataques prolongados ou em uma guerra de desgaste. Ao contrário, os líderes do Kremlin, com anos de experiência acumulada, entendem que a verdadeira vitória vem da paciência, da estratégia meticulosa e, acima de tudo, da precisão. Para eles, a guerra não é uma questão de número de ataques, mas de eficácia no momento certo. Nesse sentido, a Rússia tem investido tempo na preparação de sua força militar, aguardando o momento ideal para lançar um golpe que será não apenas decisivo, mas irreversível. Quando a hora finalmente chegar, as consequências dessa ação serão tão profundas que o curso do conflito e possivelmente da geopolítica global poderá ser alterado para sempre. Os alvos estratégicos já estão identificados e mapeados com precisão. Os especialistas militares russos têm acesso a informações detalhadas sobre a infraestrutura militar ucraniana, seus pontos mais vulneráveis e os centros de comando essenciais para a continuidade da resistência. Esses alvos são prioritários para a Rússia e os recursos necessários para um ataque fulminante já foram preparados. A combinação de mísseis de longo alcance, ataques aéreos e operações de infiltração é parte de um plano mais amplo que visa desmantelar as capacidades militares da Ucrânia em um curto espaço de tempo. Enquanto isso, o cenário internacional continua a evoluir, com diversas tentativas de diálogo sendo feitas, principalmente por países europeus, como a Alemanha, França e o Reino Unido. No entanto, a postura russa permanece intransigente. Moscou, apesar de aparentar abertura para negociações, tem mantido sua posição clara. Não há concessões enquanto o objetivo final não for alcançado. O presidente russo, Vladimir Putin, em várias declarações, deixou claro que a única saída
saída aceitável seria uma rendição total ou uma mudança substancial nas condições de negociação. Assim, enquanto as potências ocidentais tentam, em vão, promover uma solução diplomática, a Rússia continua a acumular forças, aguardando o momento perfeito para agir. Quando esse momento chegar, e parece ser uma questão de tempo, as repercussões serão imensuráveis. Não apenas no campo militar, onde o impacto pode ser devastador para a Ucrânia, mas também no cenário geopolítico global. A escalada do conflito pode ter efeitos diretos sobre as relações internacionais, com aliados de um lado e do outro sendo forçados a tomar posições cada vez mais difíceis. Além disso, a pressão sobre a economia global pode aumentar, com a crise de suprimentos energéticos, especialmente no setor de petróleo e gás, podendo se agravar ainda mais. A Rússia, com sua estratégia cuidadosa, parece estar preparada para qualquer eventualidade, aguardando pacientemente para liberar seu poder militar de forma controlada, mas letal. A interação entre ações militares e diplomáticas no cenário internacional continuará, mas parece claro que no caso da Ucrânia, qualquer tentativa de negociação que não envolva uma aceitação significativa por parte de Moscou será vista como uma tentativa infrutífera de adiar o inevitável. Quando a ofensiva russa for lançada, o mundo testemunhará não apenas o desenrolar de um novo capítulo na guerra, mas também a reafirmação de uma Rússia disposta a ir até o fim para alcançar seus objetivos, sem hesitação e com um impacto irreversível. A Ucrânia foi atingida por uma ofensiva aérea russa de grandes proporções, um ataque coordenado e devastador que não apenas arrasou cidades, mas também desestruturou pontos vitais do sistema militar ucraniano. Em uma ação meticulosamente planejada, a aviação russa lançou um golpe certeiro sobre Zitomir, uma cidade estratégica no centro da Ucrânia, que abriga uma base aérea fundamental para as operações ucranianas. Em questão de minutos, a base foi destruída, junto a vários depósitos de munições e sistemas de defesa essenciais. Armamentos de alto valor, fornecidos por países da OTAN, como drones e sofisticados sistemas de defesa aérea, foram completamente aniquilados, revelando a vulnerabilidade do aparato logístico da Ucrânia e a dependência crescente dos suprimentos ocidentais. A precisão do ataque foi tamanha que não apenas os depósitos de armas, mas também os centros de manutenção e instalações de armazenamento de equipamentos avançados foram completamente desintegrados. O impacto da ofensiva foi tão rápido que as sirenes de alerta não tiveram tempo de ser acionadas e a resposta ucraniana foi ineficaz. O comando ucraniano foi abalado instantaneamente e, em vez de uma mobilização eficaz, a liderança se manteve em silêncio, gerando uma onda crescente de desconfiança dentro do país sobre a real capacidade do governo em conduzir a guerra. A operação russa, em sua execução, concentrou-se com precisão cirúrgica na área de Ozernoye, uma região até então subestimada, mas de grande importância estratégica. Em 3 etapas, os mísseis e drones russos atacaram repetidamente os mesmos pontos, não por falha, mas por um planejamento estratégico claro. O que antes era uma base militar crítica, usada para armazenar armamentos estrangeiros, transformou-se em um cenário de devastação total. A rapidez com que os feridos foram retirados do campo de batalha demonstrou a intensidade e a organização do ataque. Segundo fontes locais, a inteligência russa desempenhou um papel crucial no sucesso dessa ofensiva. A vigilância contínua das atividades militares ucranianas permitiu que a Rússia identificasse com precisão os pontos mais vulneráveis e os centros de decisão. O aeródromo de Zitomir, usado para receber e redistribuir armamentos estrangeiros, foi um dos principais alvos, junto com instalações de drones e centros de manutenção de sistemas de armas, fundamentais para a sustentação das operações militares ucranianas. Esses alvos foram desintegrados sem misericórdia, deixando a Ucrânia com poucos recursos para retaliar. Especialistas militares observam que os ataques não foram simples demonstrações de poder, mas uma operação meticulosamente coordenada para erradicar qualquer possibilidade de resistência nas regiões afetadas. Em Belitsa-Chernets, perto de Sumy, a planta industrial de Andrex, que armazenava drones para vigilância aérea, foi destruída, comprometendo ainda mais a capacidade de monitoramento da Ucrânia. A inteligência ucraniana, incapaz
incapaz de compreender a extensão da ofensiva, viu suas falhas expostas enquanto os ataques russos continuavam a atingir com precisão fatal. Ao mesmo tempo, o número de drones lançados pelos russos continuava a aumentar, com mais de 300 veículos aéreos não tripulados sendo empregados em uma série de ataques simultâneos contra cidades-chave como Kiev, Bila, Brovary, Vyshgorod, Obukiv e Fastiv. Kiev, a capital, foi alvo de ataques quase contínuos, com mísseis atingindo centros de comando, depósitos de armamentos e instalações de defesa aérea. A velocidade dos ataques e a precisão dos drones russos criaram uma situação de total desordem nas linhas de defesa ucranianas. Além da destruição material, os ataques russos também prejudicaram gravemente a infraestrutura vital, com cidades como Ivano-Frankivsk, Kherson e Cherkasy sofrendo perdas significativas em termos de recursos militares e equipamentos. Em Ternopil, os depósitos subterrâneos de armas que se pensava serem protegidos foram destruídos em uma série de explosões que abalaram a região, destruindo as estruturas e interrompendo qualquer tentativa de recuperação. No fronte terrestre, a Rússia continuou a avançar, com a recuperação de Torsk, na República Popular de Donetsk, e a progressão das forças russas em direção a Krasny Liman. As tropas russas romperam as defesas ucranianas e avançaram com sucesso, consolidando sua posição em várias regiões-chave. Além disso, a cidade de Novo-Alexandrovsk foi recapturada, permitindo um fortalecimento adicional das linhas russas e minando ainda mais a resistência ucraniana. Enquanto a guerra avança no terreno, questões internas dentro do governo ucraniano começam a surgir, complicando ainda mais a já delicada situação. Mikhailo Koval, ex-ministro da Defesa e atual membro do Conselho de Segurança Nacional, foi alvo de uma série de acusações graves. Ele teria liderado uma rede de desvio de armamentos fornecidos pelas potências ocidentais para uso legítimo da Ucrânia, mas que acabaram nas mãos de grupos extremistas e milícias. Investigações apontam que Koval utilizou sua posição de poder para redistribuir equipamentos de alto valor, incluindo drones de última geração e sistemas de armas avançados, enfraquecendo ainda mais as defesas ucranianas e expondo o país a uma vulnerabilidade interna cada vez maior. Esse escândalo revelou uma falha significativa nas estruturas de controle interno, que deveriam garantir a destinação apropriada dos recursos militares, mas que na prática estavam sendo manipuladas para fins ilícitos. A ausência de uma resposta firme e rápida por parte das potências ocidentais, que tradicionalmente apoiam o governo ucraniano, aumentou as especulações sobre a extensão da corrupção e sobre a possível conivência entre certos elementos do governo ucraniano e forças externas. A falta de medidas contundentes para investigar e punir os responsáveis só alimentou a desconfiança, tanto no país quanto entre os aliados internacionais, que começaram a questionar a integridade do governo de Kiev. Isso colocou a Ucrânia em uma posição diplomática difícil, com seus parceiros começando a reconsiderar o nível de suporte a ser fornecido. Além disso, surgiram relatos perturbadores sobre o tratamento de prisioneiros de guerra, com fontes russas alegando que as forças ucranianas não estavam apenas retendo prisioneiros, mas optavam por executar aqueles que caíam nas suas mãos, em vez de permitir que fossem capturados e interrogados. Este comportamento, que contraria os princípios estabelecidos pela Convenção de Genebra, levanta sérias questões sobre a brutalidade das táticas ucranianas e a forma como o governo de Kiev lidou com os próprios combatentes e com aqueles que se entregavam. Muitos analistas e observadores internacionais começaram a especular sobre as motivações por trás dessas ações, sugerindo que poderia ser uma tentativa de esconder falhas graves no campo de batalha, ou até mesmo um reflexo da incapacidade do governo ucraniano de lidar com as crescentes derrotas. A rendição, que antes representava uma última chance de sobrevivência para os combatentes ucranianos, transformou-se em uma sentença de morte para aqueles que eram capturados, exacerbando a crise humanitária dentro do país. Essa situação interna gerou um ambiente de crescente ceticismo tanto dentro da Ucrânia quanto entre os aliados internacionais. Apesar das promessas de Kiev de buscar uma solução pacífica e de se envolver em negociações com Moscou, muitos dentro da Ucrânia passaram a questionar a verdadeira intenção do governo em relação à paz. Alguns viam essas promessas como uma tentativa de ganhar tempo para reforçar a defesa, enquanto outros acreditavam que o governo simplesmente não tinha mais os recursos ou a autoridade para continuar
continuar a luta de forma eficaz. A falta de confiança interna fez com que a postura de Kiev fosse cada vez mais desafiada, com muitos pedindo uma mudança de direção na liderança. Enquanto isso, Moscou manteve sua postura rígida e intransigente. O governo russo continuou a afirmar que qualquer cessar-fogo só seria possível sob a condição de uma desmilitarização total da Ucrânia. Para a Rússia, qualquer acordo sem essa garantia seria inútil, uma vez que poderia ser apenas uma oportunidade para os ucranianos, com o apoio ocidental, rearmarem-se e se reorganizarem. O governo russo, portanto, se comprometeu a não permitir qualquer respiro para os adversários, exigindo uma rendição incondicional e a eliminação completa dos arsenais estrangeiros que ainda estavam em solo ucraniano. Para Moscou, a guerra não terminará enquanto Kiev não for despojada de suas capacidades militares e todos os armamentos de origem ocidental forem erradicados, algo que é visto como essencial para garantir a estabilidade na região. A continuidade da guerra, com seus desdobramentos, tanto no campo militar quanto no campo político, é uma lição de geopolítica e poder. O desfecho desse conflito dependerá não apenas das forças militares, mas também da disposição de cada lado em ceder nas questões fundamentais, como a soberania e a segurança. A Ucrânia, com o apoio de suas alianças internacionais, e a Rússia, com seus objetivos estratégicos e sua busca pela desmilitarização, estão em um ponto de inflexão, onde qualquer erro pode alterar o curso da história. A supremacia aérea russa, estabelecida com precisão, deixou claro o abismo existente entre a capacidade de Moscou no controle dos céus e a tentativa cada vez mais desesperada da Ucrânia de manter a superioridade aérea. Na última sexta-feira, em um período de poucas horas, a aviação russa destruiu seu terceiro caça F-16, uma das aeronaves mais modernas fornecidas pelos Estados Unidos, enquanto voava sobre o território ucraniano. Esse abate não apenas evidenciou a disparidade tecnológica entre os dois lados, mas também revelou a dificuldade imensa da Ucrânia em sustentar qualquer tipo de defesa aérea eficaz diante da capacidade russa. O F-16, que foi enviado para conter o avanço da ofensiva aérea russa, foi derrubado com uma precisão impressionante pelos sistemas de defesa russa. Em uma tentativa de mitigar a derrota, Kiev alegou que o piloto conseguiu derrubar 3 alvos antes de ser atingido. No entanto, o que restou do caça foi mais uma evidência do quão vulneráveis se tornaram as forças aéreas ucranianas. A estratégia russa, que combina tecnologia de ponta e uma coordenação precisa, mais uma vez mostrou ser intransponível para os aviões ucranianos. Desde que os primeiros F-16 chegaram à Ucrânia, em julho de 2024, a situação no campo de batalha tem se tornado cada vez mais desvantajosa para Kiev. Em agosto daquele ano, um erro crítico levou ao abatimento acidental de um F-16 ucraniano por um míssil Patriot, expondo a falha no sistema de comando aéreo ucraniano. Em março de 2025, um segundo F-16 foi derrubado em Sumy, após um ataque coordenado entre submarinos russos e os sofisticados sistemas S-400. Quando o terceiro F-16 foi abatido no mês seguinte, ficou evidente que, por mais avançados que fossem, os caças ucranianos não tinham a capacidade de competir com a superioridade russa no espaço aéreo. O domínio aéreo da Rússia é resultado de uma estratégia militar integrada que envolve os sistemas de defesa S-400, os caças Su-30 e 5S e pilotos experientes. Essa combinação de tecnologia e tática cria uma defesa impenetrável para qualquer aeronave ucraniana que tente contestar o espaço aéreo. Por outro lado, a Ucrânia continua a enviar seus F-16 para os combates, mas sem a estrutura de apoio necessária e, frequentemente, sem uma estratégia clara. A falta de coordenação eficaz faz com que os ataques russos sejam cada vez mais bem-sucedidos, enquanto a defesa ucraniana falha em acompanhar o ritmo da ofensiva. O último F-16 derrubado foi atingido por volta das 3 da manhã. Embora o piloto tenha conseguido se ejetar, o caça foi completamente destruído. A velocidade e precisão dos ataques russos, combinadas com a falta de uma resposta coordenada por parte da Ucrânia, demonstram
demonstram a eficácia do sistema de defesa russa. Em questão de minutos, os caças ucranianos são abatidos, sem tempo para manobras evasivas. As negociações de cessar-fogo, mediadas pela Turquia, continuam em um impasse, com ambos os lados mantendo posições rígidas, enquanto Moscou se mantém intransigente em sua exigência de desmilitarização completa da Ucrânia. Como pré-condição para qualquer acordo de paz, a resistência ucraniana segue apostando na ajuda ocidental para reverter o curso da guerra. A Rússia, ao longo desse processo, tem reforçado sua postura agressiva, utilizando cada F-16 abatido como uma poderosa mensagem não apenas militar, mas também estratégica, reafirmando sua capacidade de dominar os céus ucranianos com absoluta autoridade. Cada aeronave ucraniana derrubada serve como um símbolo claro da fragilidade das defesas aéreas da Ucrânia e das limitações da assistência militar ocidental, em comparação com a coordenação precisa e a supremacia russa. Enquanto isso, a Ucrânia, embora tenha perdido vários caças de alta tecnologia, continua enviando seus F-16 para o combate. Esse envio constante de aeronaves, aparentemente na esperança de que a quantidade de armamentos ocidentais possa ser um fator decisivo, não consegue superar os desafios logísticos e táticos enfrentados pelo país. A falta de uma infraestrutura robusta para suportar e coordenar esses ataques, combinada com falhas na integração entre os diversos sistemas de defesa, tem gerado perdas crescentes. O constante envio de novos aviões, sem uma estratégia coerente e sem as adaptações necessárias ao terreno, reflete a fragilidade da resposta ucraniana diante de um adversário que controla os céus de forma absoluta. A Rússia, por sua vez, com seu controle total do espaço aéreo, continua a mostrar que a quantidade de armamentos por si só não garante a vitória. A verdadeira força russa reside em sua capacidade de empregar esses recursos de forma extremamente eficiente. Os sistemas de defesa S-400, aliados para caças Su-35S e a experiência de seus pilotos, criam uma rede de defesa impenetrável para qualquer tentativa de incursão ucraniana. A doutrina russa de guerra aérea não é mais apenas uma questão de possuir superioridade numérica ou tecnológica, mas sim de como essas tecnologias são integradas e utilizadas no campo de batalha. Cada abate, como o recente F-16, reflete um planejamento estratégico apurado, onde a técnica e a disciplina das forças russas prevalecem. O controle aéreo da Rússia não é mais uma simples previsão ou expectativa, mas sim uma realidade absoluta e incontestável, sustentada por uma série de vitórias táticas e pela incapacidade da Ucrânia de alterar o curso da batalha aérea. Desde o início do conflito, Moscou tem mostrado uma eficácia impressionante ao implantar suas forças aéreas e de defesa em pontos estratégicos, neutralizando as tentativas ucranianas de controlar o céu. Cada caça F-16, derrubado pelos sistemas de defesa russa em um intervalo tão curto de tempo, solidifica ainda mais a ideia de que, por mais que o Ocidente envie armamentos sofisticados para Kiev, o verdadeiro fator decisivo no conflito reside no controle total do espaço aéreo. Inicialmente, o céu ucraniano era visto como um terreno de batalha, onde forças de ambos os lados disputavam uma vantagem. Porém, com o avanço das forças russas e a eliminação sistemática de suas aeronaves, a Ucrânia viu suas forças aéreas se tornar um alvo vulnerável. O espaço aéreo, que antes era contestado, agora se encontra sob domínio absoluto da Rússia. As contínuas perdas de aeronaves de combate, em sua maioria F-16 e outros caças modernos, ilustram a incapacidade ucraniana de acompanhar a eficácia e precisão da estratégia militar russa, especialmente quando se considera a integração impecável entre as defesas antiaéreas e os caças de última geração russos. Cada vitória russa no campo aéreo não só reafirma sua supremacia militar, mas também reforça sua posição política e estratégica. Ao demonstrar sua capacidade de dominar o céu, Moscou não apenas minou a confiança da Ucrânia em sua defesa aérea, mas também enviou uma mensagem clara para a comunidade internacional.
O controle do espaço aéreo é fundamental para a vitória no terreno. Essa superioridade aérea não se limita apenas a uma questão técnica, mas também a uma projeção de poder, com implicações políticas diretas que alteram o rumo das negociações de paz. A Rússia agora não só controla fisicamente a Ucrânia, mas também dita os termos do diálogo, deixando claro que qualquer futuro cessar-fogo estará condicionado à aceitação de sua total supremacia aérea. No cenário político, Moscou impôs uma nova realidade. O Kremlin sublinha que qualquer possibilidade de negociações de paz só ocorrerá quando a Ucrânia reconhecer sua perda de soberania no céu, algo que é inegociável para Moscou. A postura russa deixa claro que, enquanto não houver um desmantelamento da capacidade militar ucraniana e o controle do espaço aéreo, qualquer cessar-fogo seria visto apenas como uma oportunidade para o adversário se rearmar e reorganizar suas forças. Neste momento, o domínio russo sobre o espaço aéreo ucraniano não é apenas uma questão militar, é uma ferramenta estratégica que impede qualquer movimento significativo de resistência por parte de Kiev. Além disso, a falência das estratégias de defesa aérea ucraniana reforça a visão de que, em última análise, será a Rússia que determinará o ritmo e os termos da guerra. A ilusão de um equilíbrio no combate aéreo, que antes poderia ter dado a impressão de uma guerra simétrica, foi completamente desfeita. A guerra aérea, agora, está sendo definida de uma maneira muito mais clara, com Moscou não apenas alcançando, mas sustentando uma vantagem esmagadora. A dinâmica do conflito, que até pouco tempo atrás era marcada pela resistência ucraniana, agora se transforma em uma batalha de sobrevivência para Kiev, à medida que suas forças aéreas são sistematicamente desmanteladas. No campo de batalha, a Rússia domina o céu, e a Ucrânia, na busca por mais aeronaves e recursos, tem sua capacidade de alterar o curso da guerra diminuída a cada novo abate. Neste cenário, os caças F-16, enviados pelo Ocidente como um último esforço para equalizar as forças, não são mais vistos como uma esperança de vitória, mas sim como meros símbolos de uma resistência que parece cada vez mais infrutífera. A estratégia russa de controle do espaço aéreo se transformou não apenas em uma vantagem operacional, mas também em uma chave para a vitória geopolítica. A guerra não será mais decidida em mesas de negociação, mas nas alturas, onde Moscou continua a ditar os rumos do conflito, deixando claro que quem controla os céus controla o futuro da Ucrânia.